Estou de volta a 12h e 28 minutos. Deixa eu entrar aqui na live para ver como é que tá. Quero agradecer todo mundo que está mandando recado aqui para a gente, acompanhando a nossa live. O Osmar Bock mandou um recadinho falando que ele concorda com o uso de máscaras, é muito importante, e ele está assistindo de Mogi das Cruzes. Brigadão, viu, Osmar? Obrigado pela sintonia. Ele também aprovou o uso de máscaras em ambientes fechados. É fundamental, né? Aqui mesmo a gente está de máscara, para terem uma ideia, a minha máscara está aqui do lado. Quando eu não estou aqui falando no ar, eu coloco, porque é fundamental o uso de máscaras, e a gente sabe a importância de se precaver, né? Não só com relação à Covid, que é muito sério, mas também da gripe, né? A gente não sabe hoje em dia mais o que é o que, mas tá complicado. Deixa eu ver o horário aqui, 12h e 29. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, muita gente tem dúvida, inclusive nós mandamos aí para o pessoal mandar sugestão de perguntas no nosso grupo, muita gente enviou dúvidas sobre o assunto. Nós vamos falar sobre implante. Quem é que já não ouviu falar que o sorriso é um cartão de visitas, não é aquele sorriso bonito, aqueles dentes, né, bem cuidados? Todos sabem da importância de um sorriso saudável e um sorriso bonito. E ele é primordial para a nossa qualidade de vida e principalmente para a nossa saúde, além da boa aparência, que é o que a gente quer também. Porém, ao longo dos anos, pode ocorrer a perda de um ou mais dentes por vários motivos. E nesse caso, o implante dentário é uma das melhores alternativas para a reabilitação do sorriso. Para desmistificar várias questões sobre o implante, o nosso convidado de hoje é o dentista Luiz Fabiano Bortolo, que é mestre em odontologia e especialista em implantes, ou seja, é um fera no assunto. Nós vamos conversar com ele então. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Rogério, tudo bem? Que bom recebê-lo aqui para dar essas dicas para a gente, porque é um assunto bastante importante. Muita gente desconhece sobre o implante, né? Desconhece, muitas pessoas têm bastante dúvida sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, você que está acompanhando a gente agora aqui, o doutor Fabiano, ele é de Adamantina, ele é formado desde o ano de 2000, fez faculdade em Presidente Prudente, mestrado na Unicamp, especialização de 10 anos na PCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, em Presidente Prudente, ou seja, está gabaritadíssimo para falar sobre esse assunto. Doutor, vamos começar então com o básico, né, para todo mundo entender. O que é um implante dentário? O implante dentário, Rogério, eles são estruturas que são utilizadas para fazer a substituição de um ou mais dentes perdidos na boca do paciente. Essas estruturas hoje, elas podem ser feitas de titânio, ou os novos implantes agora de zircônia, que também não deixa de ser um metal, No modo mais simples, esses implantes são alojados dentro da estrutura óssea do paciente, e a partir desse implante é confeccionado o dente, devolvendo assim a função daquela perda que o paciente teve. Doutor, e com relação à recomendação, né, para quem deve fazer o implante? Não é assim em qualquer situação, são situações específicas, né? Isso. A gente pede, em primeiro momento, o paciente vá ao consultório, a gente faz uma avaliação, são feitos alguns exames, desde sangue, exames radiográficos, para ver a perda do alimento que o paciente teve, E para ver também qual a possibilidade de colocar esse implante no paciente. Entendi. E uma pesquisa uma pesquisa nacional de saúde bucal promovida pelo Ministério da Saúde aponta que antes dos 30 anos, cada brasileiro tem em média 5 dos 32 dentes já perderam, né? Ou seja, uma perda bastante grande do número de dentes. E à medida que a idade avança, essas perdas também evoluem. Por que o brasileiro acaba perdendo tanto dente ao longo da vida? Ele procura o tratamento no momento tardio, Na realidade, ele procura na dor, Só quando já não aguenta mais, Já não aguenta mais. Então, esse dente já deu canal, ele já teve outros problemas que a gente fala que são perdas ósseas, Então, a hora que ele procura o consultório, esse dente já está com mobilidade, onde a gente não consegue mais fazer um tratamento dele. E aí tem que fazer ou implante ou algum outro procedimento? Um procedimento. Na maioria das vezes, ele acaba só extraindo o dente e ficando sem o dente. E o que significa para a nossa saúde bucal quando a gente está sem um dos dentes? Então, o que vai prejudicar é na alimentação. Porque acontece, sem o dente, sem um ou vários dentes na boca, na hora de ele fazer a sua alimentação, ele vai estar ingerindo o alimento em bloco. O que seria em bloco? Você pega simplificar para um pedaço de carne, num churrasco.
Ao invés de você triturar esse alimento, você vai mastigar ele 2 vezes, porque ele vai ter a falta. Ou se ele tem a falta dos dentes do fundo, que a gente fala que são os dentes posteriores, ele vai mastigar na frente, tá? Que ele não vai conseguir muito, ele acaba engolindo aquele alimento, tá? Esse paciente, futuramente, ele vai acabar tendo uma gastrite. Quer dizer, é muito sério, né? É muito sério. Doutor, com relação a falta de dentição, além dessa parte que o senhor falou que é importante, tem também a questão da autoestima. Dependendo de onde que a pessoa perdeu o dente, a autoestima da pessoa fica arrasada, né? A pessoa fica lá embaixo, né? Não, tem casos assim, a pessoa não sorri mais, ela conversa pouco, tá? Vamos por assim, ele para de ser comunicativo. Tudo devido à falta de um dente, né? Ou mais, né? Meu Deus do céu. E quais as principais doenças bucais mais comuns que acabam ocasionando a perda dos dentes ao longo da vida? A mais comum, assim, que é do dia a dia, chama periodontite. Tá? O que é isso pra gente entender? A periodontite é uma inflamação gengival, tá? Que ela é causada pela má higiene bucal que a pessoa tem, tá? Onde em volta do dente acaba formando o tártaro, que o pessoal conhece, tá? Que é como se fosse uma sujeirinha no dente, né? no dente. Ali naquele tártaro, que é a sujeirinha que está em volta do dente, junta-se bactérias. Essas bactérias acabam criando a periodontite, que a gente fala, que é uma inflamação óssea, tá? Onde ocorre a perda óssea em volta do dente e esse dente vai entrando em mobilidade, tá? Aí a pessoa perde o dente devido a essa periodontite. É a doença bucal assim, mais séria, mais comum que a gente tem. E isso acontece porque não só a questão da escovação ou não passa o fio dental, ou as pessoas acabam não escovando mesmo os dentes? A pessoa não acaba escovando o dente, acaba escovando rápido. Na correria do dia a dia, ela não usa o fio, tá? Acaba escovando o dente uma vez ao dia, tá? E também não faz a sua limpeza de dente, que a gente pede para fazer essas limpezas no consultório, depende do paciente de 6 em 6 meses, se o paciente apresentar uma higiene bucal boa uma vez por ano. E essa higienização no consultório ela é mais profunda, né? É mais detalhada, retirado todos os problemas que tem no dente, é uma limpeza bem profunda, né? Isso, hoje nós temos um aparelho no consultório que na realidade é feito em 2 etapas. Feito uma raspagem, tá? Que a gente fala que chama ultrassom odontológico, tá? Onde ele retira essas placas mais duras. E o outro aparelho é o bicarbonato, é um jato de bicarbonato, onde você jateia os dentes que tira as placas mais leves. Então é sempre recomendável que pelo menos uma vez por ano, vamos dizer assim, no máximo, né, que a pessoa faça isso. Que a pessoa faça uma limpeza. Se é um paciente fumante, ou se é um paciente diabético, de 6 em 6 meses. Doutor, agora vamos falar com relação aos implantes. Vamos explicar para quem está acompanhando a gente, meio-dia e... Deixa eu ver o horário aqui, meio-dia e 36. Explicar, porque tem diversos tipos de implantes, né? Desde o mais comum até aqueles mais elaborados. Vamos explicar, então. A gente tem uma arte aqui que a gente preparou. Vamos falar, então, primeiro sobre o implante unitário simples. Como que é esse implante e qual que é a função dele? O implante unitário simples é aquele paciente que ele teve a perda de um dente só, ou ele acabou levando um tombo, ele bateu a boca, ou o dente, que nem eu falei para você, ele procurou num momento tardio, o dente deu canal, por algum motivo esse dente não deu para fazer um tratamento para salvar esse dente. E teve que extrair. Teve que extrair o dente, tá? Aí é feito um implante unitário, tá? Que é só de um dente. Entendi. Tá. Nós temos outro caso aqui, que é o implante duplo, né, que também basicamente é igual, só que são dentes, são perto ou são dentes separados da boca? Pode ser separados. O paciente ele teve uma perda de 3 dentes. Você não precisa colocar 3 implantes. Tá? Você coloca 2 implantes, sendo da distância para substituir esses dentes, e faz uma fixa de porcelana em cima desses implantes. Ou seja, você colocou 2 implantes, só que em cima desses implantes terão 3 dentes. Ah, interessante. Temos um outro também, que é o implante com prótese protocolo, também está aí na imagem para quem está acompanhando a gente. Como é que é esse implante? O implante protocolo hoje é o que está mais sendo utilizado. São os pacientes que têm a dentadura antiga. Então substitui a dentadura por esse implante, por esse implante. Tá. E como é que esteticamente assim funciona para a gente entender? Tá, a dentadura, você assim, se você usa uns dentes que a gente fala hoje, que são os dentes bonitos, vamos dizer assim, se o paciente sorrir, você não vai perceber que ele está de dentadura. Tá? Só que para ele se alimentar não é bom, porque a prótese de dentadura ela tampa o céu da boca. Tá? Quando você faz uma protocolo que você coloca alguns implantes, tipo na parte superior você consegue fazer um protocolo com 6 implantes.
Tá? Aí vem como se fosse uma dentadura, só que ela é parafusada nesses então implantes. O céu da boca fica livre. Fica livre. Para a pessoa ter a sensação então, do alimento. Do alimento. Porque, na realidade, o nosso paladar, ele ocorre quando a nossa língua encosta nas rugosidades do céu da boca. Um paciente que tem uma dentadura total, que a gente fala, ele não sente mais o gosto. Entendi. Tá? E com a protocolo, ela vai estar fixa, causando mais segurança para ele se alimentar. Tá? E a autoestima dele também aumenta bastante, né? Muito interessante, hein? Tecnologia cada vez mais se adaptando aí nessa questão, né? E tem um outro implante que é o zigomático, é isso? Isso, o implante zigomático. A diferença do implante comum é que eles são implantes longos. Tá? O que é isso para você entender? O implante normal, vamos supor assim, que ele tem 2 centímetros. O implante zigomático ele vai ter 6 centímetros. Para quando ele é utilizado? Um paciente procura o consultório, ele está, vamos supor assim, com 75 anos, ele queixa da prótese. Você pede os raios-x dele, ele está habilitado a fazer os implantes, só que ele não tem estrutura óssea para realizar os implantes convencionais. Tá? Ou seja, o implante não vai ficar fixado bem. Não vai ter onde ser fixado. Tá? Esses implantes longos, na realidade, ele chama zigomático porque ele é travado no zigoma. O que é o zigoma? Aqui na bochecha, na maçã do amor aqui em cima. Entendi. Esse osso que a gente tem na parte dos 2 lados da nossa bochecha. Então ele trava naquela região. Entendi. Olha que muito interessante esses casos. E você que está acompanhando a gente, tiver alguma dúvida, fica à vontade. Nós vamos continuar aqui conversando com o Dr. Luiz Fabiano. Ele que é mestre nesse assunto, é especialista em implantes. É um assunto que a gente precisa saber, porque, infelizmente, hoje o brasileiro deixa para procurar um dentista só quando a situação já está muito grave, né? E não é. A gente deveria fazer disso mais comum, né? Essa consulta ao dentista. Doutor, agora vamos responder algumas dúvidas que são bastante recorrentes com relação ao implante. A gente, durante a semana, eu mandei para alguns grupos que a gente tem a sugestão, né, para as pessoas participarem. Algumas pessoas mandaram, então, algumas dúvidas e a gente vai responder aqui ao longo da entrevista. A Marcela Santos, ela quer saber o seguinte, doutor, qualquer dentista pode colocar um implante dentário? Isso. Quando eu fiz a faculdade, há 20 anos atrás, não tinha implantodontia no meu curso de graduação. Hoje, algumas faculdades, como a FAI, já tem na graduação implantodontia. Aí, esses profissionais já saem habilitados a realizar. Tá, mas se ela for, de repente, um profissional que não tem e ele fizer também, como que faz? Não, ele tem que estar habilitado a fazer. Ele não vai, nenhum profissional que não esteja habilitado, ele não vai, tipo assim, oferecer esse serviço para um paciente então, dele. sempre que o profissional oferece é porque ele está habilitado, né? a fazer. Ah, entendi. O José Silva, ele pergunta o seguinte, os implantes são mais indicados só para os idosos ou não? Não, o implante ele é indicado para os idosos que perderam os dentes totais, tá? Mas no dia a dia do consultório, na realidade, a gente tem feito mais implantes em pacientes jovens. Então, independentemente da idade, o importante é a necessidade de cada um, né? A necessidade de cada um. Lembrando que a pessoa, vamos supor, se é jovem, ele tem que ter passado o pico de crescimento, tá? Que vai ser nos 18 anos. Passou dessa idade, já ele pode colocar um implante. Entendi. Doutor, uma dúvida, né, principalmente minha com relação ao implante, é sobre a questão da cirurgia, né? Quando a gente fala em implante, colocar um negócio no dente, a gente já fala assim, vai doer? Como que funciona hoje em dia com a tecnologia? Implante, para colocar implante, dói? Não dói mais, tá? Porque hoje as cirurgias ficaram minimamente invasivas. Tá? Tem algumas que é até sem corte, né? Até sem corte. Tá? Vamos supor, o paciente chegou no consultório, ele tirou aquele dente há 5 anos. Tá? Esse paciente não é que não tem o corte, mas na realidade assim é milimétrico em cima. O próprio aparelho que vai colocar o implante, ele já faz a entrada com ele, o paciente sai sem ponto, sem nada. Caso o paciente chegue no consultório e ele perdeu algum dente, tá? Ele vai ter, lógico, algum incômodo pela extração do dente, não pelo implante. Que é comum também, né? Comum. Não tem como. Doutor, com relação à rejeição, né? Muita gente fala dessa questão, eu vou colocar implante, mas será que o meu organismo pode rejeitar esse implante? Isso é comum ou não existe isso? Não, isso não existe. Tá? A rejeição é um termo que foi vindo do passado devido ao... Vamos falar assim, hoje a tecnologia avançou muito, como você diz, né? Então os implantes também foram se avançando. No começo, há 30, 40 anos atrás, eram tentativas. Muitos pacientes perderam os implantes, tá? Mas é porque não estava aperfeiçoado. Entendi. Tá? Hoje o paciente, se ele seguir os protocolos corretos, realizou a cirurgia, ficou em repouso naquele dia, não fazer exercício físico durante o processo de cicatrização, tá? Ele não vai ter problema nenhum. Quer dizer, vai seguir a vida dele normal, né?
O Ronaldo Santana está perguntando o seguinte: é possível extrair o dente e instalar um implante na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia? Isso aí vai depender da avaliação óssea que a gente tem. Mas tá? se ele tiver apto, se ele tiver sem apto, problema. no mesmo dia, você faz a extração do dente, tá? Só que daí, nesse caso, em alguns casos, tem que fazer um enxerto ósseo. Entendi. Tá? E a questão da demora na cirurgia? Quanto tempo demora mais ou menos para fazer um implante? Então, vai depender de como o paciente vai estar. Tá? Porque eu falo assim, a gente anestesia o paciente, conversa com ele. Se for uma pessoa calma, tipo assim, 40 minutos você realizou o procedimento. Que nem eu faço no consultório. Se o paciente está muito ansioso, eu anestesio ele e vou conversando com ele, até ele acalmar. E tem como não ficar ansioso, doutor? Tem, não, você vai conversando, o paciente vai. Eu falo a verdade, eu confesso que a hora que a gente senta naquela cadeira, lá que ela baixa assim, o coração já fica já dispara, acelerado. Já dispara. É muito sério isso. Agora, 12h43, nós estamos com o Dr. Luiz Fabiano Bortolo, nós estamos falando sobre implante. Muita gente acha que o implante é só por questão de estética, mas não é não, viu, gente? Tem muito a ver com a saúde e é o que você está aprendendo hoje aqui na entrevista. Doutor, a Cidinha Santos está perguntando o seguinte: quem usa dentadura há anos, pode colocar implante? Pode colocar implante. Tá, mas como eu falei agora há pouco, né, nós vamos ter que avaliar toda a parte óssea para ver se o paciente vai usar um implante comum ou um implante zigomático. E após perder o dente, um dos dentes, né? Quanto antes fizer o implante é melhor? Ou, por exemplo, a pessoa perdeu o dente, está lá 10, 15, 20 anos, é igual quando ela perde o dente recentemente? Não. Se o paciente perdeu o dente naquele momento, tá, ele não fez o implante ou não pôde ser feito o implante imediato que nós falamos, 6 meses depois ele tem que fazer esse implante. Porque ao longo da vida nós vamos tendo a perda óssea, que é uma perda óssea natural. Tá? E o que dá o estímulo do nosso osso bucal na nossa boca é o dente. Quando você tira o dente, o organismo começa a tirar aquele osso que estava ali. Então a gente vai perdendo todos os dias. Entendi. E deixa eu ver aqui outra pergunta da Gabriele Alves. Ela pergunta o seguinte: por ser dente artificial, como que deve ser a higienização do implante? Se for um implante unitário ou um implante que a gente fala duplo, que a gente fala, a higienização é como se fosse o dente natural. Quer dizer, tá ali junto com todos os outros, tem que cuidar igual. Tem que cuidar igual, passar Entendi. o fio dental, tudo. Se for o caso de uma protocolo, que daí ela já é parafusada, que não dá para a pessoa passar o fio dental no meio, hoje tem um aparelhinho que você limpa os dentes com ela em casa, mas é bem simples. Mas tem que higienizar. Tem que higienizar todos os dias. Porque senão, ao longo do tempo também aí pode trazer problemas, né? É que assim, o implante é igual ao dente, ele forma o tártaro em volta. Vai dar aquele problema que nós falamos agora há pouco da periodontite. A pessoa perde o implante. Da mesma forma que ela perdeu o dente natural, ela acaba perdendo o implante também. E aí a gente volta lá no começo. A questão da higienização, da preocupação com a higiene diária dos dentes é fundamental. É fundamental. Todos os casos, né? Todos os casos. Doutor, outra pergunta aqui é da Mariana Dantas. Existe idade máxima para fazer um implante? Quer dizer, o senhor falou a partir dos 18 é recomendável para os jovens. E para os idosos? O dos idosos vai depender da saúde dele. Tá? A gente tem que avaliar como ele vai estar. Tá? Aí ele é feito uma avaliação médica também, exames de sangue, exames radiográficos. Se ele tiver tudo ok, tá? Não Sem tem problema né? nenhum. Entendi. Tá? Mas tem alguns casos que o implante não é recomendável, né? Quais são esses casos? Então, hoje, os únicos casos que a gente não está recomendando o implante são os pacientes que fizeram um tratamento de câncer, fizeram radioterapia. Tá? Esses pacientes podem realizar o implante 5 anos depois. E em pacientes que fizeram um tratamento de osteoporose. Tá? Que na osteoporose, em alguns casos, é utilizado um medicamento que chama bifosfonato. O bifosfonato interfere na formação óssea, tá? Bucal. Nesses pacientes, aí também tem que ter um acompanhamento para ver quando que ele parou esse remédio, tá? Para ver se 5 anos ou 6 anos depois ele pode realizar o implante. Doutor, com relação ao tabagismo, né? Quem fuma, muitas pessoas falam que o tabagismo é um dos vilões do implante, né? Isso é verdade? Isso é verdade, mas o tabagismo é o vilão do implante e do dente. Tá? Porque, e da saúde. E da saúde da pessoa também, né? Porque o cigarro, ele vai aquecer as estruturas em volta do dente, da gengiva, tá? Ali tem os vasos sanguíneos, tudo. Ele aquecendo, ele vai diminuir a concentração de sangue em volta. Aí o paciente vai começar a ter os problemas bucais relacionados à gengiva dele. Vai ter uma periodontite causada pelo cigarro. Meu Deus. Tá? Ele também vai levar à perda do dente também. E que nem eu falei agora, o implante é igual ao dente depois que ele está no meio bucal. A pessoa vai, se ela não higienizar ou se for um paciente fumante, ele vai ter o mesmo problema que ele teve.
Meu Deus. Vai manchar o dente artificial da mesma forma como manchou o natural também. E quando a gente fala em implante, né, doutor, geralmente se é um problema no dente mais posterior aqui da frente, as pessoas vão imediatamente tentar solucionar, né? Isso. Agora, quando é lá atrás, a pessoa fala, deixa tal, mas em qualquer lugar da boca, a falta de um dente pode causar problema, né? Pode causar problema, porque na realidade nossos dentes, cada um tem uma função. Tá, eu falo, a frente apego, dos lados trituram, lá no fundo ele vai amassar o alimento. Então, tipo assim, você tem a falta de um, a hora que você for engolir o alimento, você vai acabar, que nem eu comentei com você, ele vai ingerir em bloco de qualquer forma. E aí, futuramente, pode ocasionar outros problemas, Outros né? problemas de saúde para ele. Doutor, com relação à popularização, né, do implante, hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, a procura por esse tipo de método no consultório está maior. Como é que o senhor vem sentindo isso aí ao longo dos anos? Esse ano, nesses anos agora, melhorou bastante. Tá? Porque assim, as empresas de implantes, a maioria eram de fora do país. Tá? Não tinham aqui as empresas que vinham. Então, o implante ele tinha um alto custo. Tá? Hoje ele não é um procedimento que a gente fala barato, mas não perto há 10 anos atrás. Mas também que as pessoas se preparando dá para, né, optar por fazer hoje dá para fazer. Facilidade, né? Dá. Entendi. Tá. Doutor, o senhor trabalha já nessa área de odontologia já há muito tempo, né? Já desde 2000, né? Isso. Que você é formado. E quando que você surgiu esse desejo, né, de se especializar em implantes? Como é que surgiu isso? A primeira especialidade que eu fiz foi ortodontia. Tá? Porque quando eu falei para você... Que é colocar o aparelho. Quando eu estava na faculdade, tipo assim, é o que tinha mais, assim, oferecia mais no mercado, que a gente fala. Tá? Os professores, os cursos eram mais fáceis de você ir. Nós temos curso na Unesp também, tá? Em Araçatuba. Que a gente fica meio distante também dos grandes centros, né? Dos grandes centros. Então, tipo assim, na faculdade eu me interessei muito pela ortodontia. Tá? Passados-se 10 anos, começou a entrar a implantodontia. Tá? Acabei fazendo alguns cursos que a gente fala que são cursos menores, para ver como é que estava essa parte da implante, né, hoje, né? O que tinha mudado, o que não tinha. Que a gente fala que são cursos de 6 meses, 7 meses. Aí eu acabei gostando da parte cirúrgica, que era uma parte que não tinha na época que eu fiz a faculdade, e acabei fazendo a especialização, que a especialização já foi um curso de 3 anos em Presidente Prudente. E aí, depois você fez mestrado também, né? Isso, eu fiz o mestrado. E o mestrado é especializado em quê? Não, o mestrado que eu fiz na Unicamp era em saúde pública. Ah, entendi. Tá, ele pegou uma outra área, tudo também um pouco diferente, tá? Mas também que envolve... Que tem tudo a ver a questão da saúde, né? Da saúde, é. Doutor, outra questão importante que a gente precisa falar é com relação à importância da pessoa procurar um dentista de maneira rotineira, né? A gente deixa sempre para a última hora, quando o dente dói, ou quando tem que fazer um canal, e aí, infelizmente, as pessoas acabam pagando caro, não só na questão financeira, mas na questão da saúde, porque a dor é insuportável, né? Como é que as pessoas devem se programar e se preparar para visitar o dentista regularmente? Então, como nós comentamos agora há pouco também, né? Assim, deveria procurar o dentista de 6 em 6 meses, tá? Para fazer uma avaliação. E não só dos dentes, porque o dentista ele avalia a cavidade bucal toda, tá? Muitas vezes a pessoa tem uma pequena lesão, tá? Que diagnosticada no início, já, tipo assim, ele não tem que fazer um procedimento maior depois, né? Entendi. Tá? Se ele tem uma cárie pequena, tá? Ela é também retirada no início, esse dente não vai dar canal. Tá? Ou se ele tem uma pequena formação de tártaro, também já é feito naquele momento com uma limpeza mais simples. Tá? Então, quanto antes ele procurar, tá? Então, menos coisas ele vai ter para fazer, tá? E menos ele vai gastar. Será que é um pouquinho de medo também do dentista? Porque a maioria do povo tem medo, né? O povo tem medo. O povo tem medo, tem bastante medo. Como é que você lida com as pessoas que têm medo lá? Chega, tem toda uma questão psicológica envolvida, né, no atendimento, tem toda uma questão né? psicológica. A gente conversa primeiro. Quem tem mais medo? O pessoal mais adulto ou, de repente, os mais jovens, adolescentes? Quem é que tem mais medo? Hoje, quem tem mais medo é o mais velho, que é o mais adulto que a gente fala, né? Tá? Porque ele vem de uma odontologia, assim, que antiga, só ia extrair, né? Antiga só extraía dente. Tá? O paciente mais jovem que vem, ele já está acostumado um pouco aí. Tá? Então ele perde o medo um pouco. Mas não precisa ter medo não, né? Não precisa ter medo não. Doutor, lá no seu consultório, a sua esposa também é dentista. Minha esposa também é dentista. Seu irmão também é dentista. Isso. Como é que é essa família de dentistas? O que vocês conversam nas horas vagas? Lá, graças a Deus, não dá muito tempo de conversar, sabe? Mas a gente tenta
É tudo sobre odontologia, sobre dente. Sobre dente, assim, mas em casa se faz um churrasco, alguma coisa, a gente não conversa muito, não. Tem que aproveitar um pouquinho. Tem que aproveitar pra ficar, um pouquinho. Né? Então fala um pouquinho sobre os atendimentos lá na clínica, suas especialidades, da sua esposa, do seu irmão, para a gente conhecer um pouquinho e o local onde é que fica. Tá, eu e minha esposa é a Carolina, tá? A primeira especialidade que nós fizemos foi a de ortodontia, que é a parte de aparelho, tá? Depois eu acabei direcionando para a parte cirúrgica, tá? E ela também faz um tratamento que chama de ATM, tá? Que é as pessoas que têm dores na face. Entendi. Tá? Muitas vezes a pessoa começa a ter uma dor de cabeça, tudo, que antigamente falava que era o apertamento dos dentes. Conforme a pessoa vai, a mandíbula da pessoa, A mandíbula, né? ela é uma pessoa que tem um estresse, alguma coisa, ela começa a descontar no dente, ela acaba apertando esses dentes. Acaba levando a dores, tá? Essas dores acabam sendo dores musculares depois, tá? Da face. Aí hoje tem um tratamento que é uma área que ela se especializou também, tá? No geral, nós atendemos adultos e crianças, tanto eu, ela como meu irmão, tá? A parte de criança, tipo assim, ficou mais exclusiva para ela, tá? E realizamos todos os tipos de procedimentos, né? Odontológicos. O consultório fica na Euclides da Cunha, 363 aqui no centro. Isso. E tem vários telefones, né? Vamos citar alguns telefones aí para o pessoal entrar em contato? Isso, nós temos o telefone 3521-3775, o 3522-5562. Então, gente, olha, eu fiz o convite aqui para o doutor justamente para a gente entender um pouquinho sobre a importância do implante, sobre a importância de cuidar dos dentes, a importância da saúde bucal e principalmente a importância de procurar um profissional regularmente, que é fundamental para não deixar a situação chegar, né, lá na frente com bastante dor, né, doutor? Com bastante dor. Vamos deixar um recadinho então, fazer um convite para quem quiser saber mais, conhecer mais sobre o implante, conhecer os outros procedimentos. Fique à vontade então, doutor. Tá, quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, quiser passar no consultório, nós vamos lá para atendê-los também. Tá? Não só para fazer um orçamento, pode ser uma dúvida que a pessoa queira tirar. Tá? Nós vamos estar lá para receber eles com o maior prazer. Que bom. Doutor, muito obrigado, viu? Agradeço a sua disponibilidade. Nós aprendemos muito aqui e vamos marcar mais vezes para tirar mais dúvidas, que eu tenho certeza que é uma utilidade pública, né? Ensinar as pessoas a importância de cuidar dos dentes. Muito obrigado, viu? Rogério, eu que agradeço o espaço que você abriu para mim aqui. Que isso, muito obrigado. Conversamos então com o Dr. Luiz Fabiano Bortolo, falamos sobre implante. É fundamental a importância que a gente precisa dar ainda mais aos nossos dentes. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, faltando 5 minutos para 1 da tarde. Você que acompanhou a gente pelo rádio ao vivo, pelo Facebook ou pelo YouTube, muito obrigado. A gente está indo embora agora. Na segunda-feira, a gente volta com mais notícias a partir do meio-dia aqui na Rádio Life FM. Lembrando que o fim de semana está aí. Aproveite bastante, se divirta, descanse, porque é fundamental também a gente ter esse momento de descanso. Um ótimo final de semana, gente. Até segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.